Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Automação e Indústria 4.0. Eu sou a Ingrid Targas e hoje vamos conversar sobre normas e sistemas de segurança SIS. O nosso convidado é o engenheiro Eric Garcia, especialista em projetos de instrumentação na Braskem e autor do livro Sistemas Instrumentados de Segurança, Guia Prático do Ciclo de Vida de Segurança da IEC 61511. O Eric tem mais de 37 anos de experiência na indústria petroquímica, com atuação nas áreas de projetos, manutenção, construção, montagem e operação. Ele atua como coordenador do grupo de trabalho da BNT, NBR IEC 61511, para a emissão das normas brasileiras e é membro da comissão da IEC, que está elaborando a terceira edição da IEC 61511. Eric, obrigada por aceitar meu convite. Conta pra gente mais um pouco da sua experiência. Obrigado, Ingrid. Muito bom estar aqui com você para falar sobre um assunto que é muito importante, né? Um assunto muito importante. Bom, quando você pede para falar sobre mim, aí a gente começa a ter que falar sobre o século passado, né? Não sei se é muito bom, mas assim, como você falou, né, eu comecei na indústria, né, em 87, né, como eu me formei no ensino médio, em técnico em eletrônica. E aí eu fui para uma fábrica, uma petroquímica, né, que era de uma empresa multinacional americana, e comecei lá no setor de operações, né, operação da planta. E aí eu fiquei nessa área aí por cerca de 7, 8 anos, quando essa planta que ficava na região de São Francisco do Conde, na Bahia, ela mudou para São Paulo, né? Essa planta fechou e ia ser montada uma nova planta em São Paulo, quando me chamaram para ir para São Paulo, né? E aí eu fui, né, para São Paulo. Isso foi por volta de 96, né? Para montar essa planta, né? Então eu participei da montagem dessa planta nessa empresa, né, ainda, né, multinacional, e nós montamos essa planta, começamos a operar, e aí quando começou a operação, eu já estava nessa área de instrumentação na manutenção, né? Eu era responsável por essa área na planta. E aí comecei a me envolver com o assunto de CIO e tal. A gente está falando aí de 99, né? Foi quando esses assuntos começaram a ter mais força, né? Bom, e fiquei nessa planta, né, até 2006, quando eu voltei para cá, para Bahia, né, para o Polo Petroquímico, em Camaçari. Entrei numa outra multinacional e estou nessa empresa desde essa época, de 2006. E aí eu trabalhei nessa área de manutenção, né, também até 2008. E de 2008 para cá, temos aí 17 anos, eu estou na área de engenharia de investimentos, né, com novos empreendimentos, né, nessa área de instrumentação. Aí é isso. Aí o que é interessante, né, nessa questão é que quando a gente faz essa ligação, né, dessas diversas funções que eu passei pela petroquímica, né, na operação, na manutenção, participei de montagem de planta, então na engenharia aí desde 2008, ela tem uma ligação muito forte com esse ciclo de vida, né, que a gente fala de SIS, né, sistemas instrumentados, porque quando a gente começa a olhar o ciclo de vida, tem o envolvimento desse pessoal todo aí, ó. Manutenção tem que ser envolvida, engenharia, né, o pessoal de operação, né, instrumentação, automação, né, e aí eu tive muita sorte, né, vamos dizer assim, que eu tenho esses vários olhares, né. Eu tenho esses vários olhares, né? Tem uma pessoa lá da empresa que eu trabalho hoje, que ela falou uma frase que é interessante, que ele falou, não, você tem experiência de quanto tempo? Eu tenho 25 anos. Aí ele falou, não, você não tem 25 anos, você tem 1 ano vezes 25, porque você está fazendo 25 anos na mesma área, entendeu? Então você tem um olhar, né, de 25 anos dessa área, entendeu? Então, assim, para as pessoas novas, né, que estão iniciando aí, né, sua vida, é muito importante isso, tá, Ingrid? É você ter várias visões, né, vários olhares, porque uma área ajuda a outra. Quando você for para outra área, você vai ter aquele outro olhar e, poxa, isso ajuda
demais, viu? É um diferencial. A gente não tem como trabalhar sozinho, né? Por mais que a gente sabe que muitas vezes é difícil ter comunicação entre as áreas, não necessariamente as informações fluem de um lado para o outro, mas essa atuação em equipe é fundamental para as coisas acontecerem. E a questão da equipe que você tá levantando é isso, né? Quanto mais você ter várias experiências, né? Que cada um com as suas funções, né? É mais forte a equipe, né? Verdade. E isso nessa questão de CIS, de segurança funcional, é essencial, tá, Ingrid? Isso é essencial, é ter esse olhar seu, né, de um especialista em determinada área, não, eu sou da área de manutenção, eu sou da área de CERP, eu sou da área de engenharia. Você tem que ter o olhar do especialista da área, mas você tem que ter a visão de um todo, né? O que é importante para aquela outra área que você vai gerar de informação, ou o que é importante você receber de informação de outra área, né? Então essa visão de um processo como um todo, ela é muito importante, tá? Para essa questão da gente ter um bom uso, né? Dos conceitos de segurança funcional aí que a gente aplica nessa área de CIS, né? Bom, falando de conceito, eu queria que você falasse, né, explicasse para a gente o termo CIS, SIL, segurança funcional, ciclo de vida de segurança, né? Você falasse um pouco o que são, quando que surgiram, para que eles servem. Acho que porque a gente vai falando as siglas que para a gente faz sentido, mas para o pessoal que está ouvindo, todo mundo está na mesma base. Vamos falar um pouquinho, Ingrid. Acho que nas próximas 4 horas aí a gente consegue passar por tudo, né? Vai ter prova no final. Vai ter prova no final. Tem um curso que eu ministro na empresa e a gente faz isso, né? Tem uma prova no começo, aí claro, com mais questões, e uma das pontos que a gente coloca lá é isso, ó, qual o que significa, né? O que é o certo, né? O CIL da CIF que compõe o CIS, é a CIF do CIL que está no CIS, é o CIS da CIF. Aí eu faço essa mistura, essa salada, mas a pessoa vai, pô, mas o que é isso mesmo? Aí quando a pessoa vai né, começar o curso, aí ela não entende, né? Pô, o que é CIS, o que é CIF, o que é, né? E aí a gente, né, passa os conceitos todos, e no final essa daí é um dos pontos que o pessoal geralmente acerta no final. Então, Ingrid, começando aí pelas questões, né? Tudo isso é o conceito de segurança funcional, né? De safety functional, né? Functional safety. O que é esse conceito de segurança funcional? Aí a gente tem que voltar bastante aí, né? Desde a década de 60, né? Quando as empresas começaram a ficar maiores, né? As fábricas começaram a ficar maiores e acidentes maiores começaram a acontecer, né? Acho que o primeiro aí que está na história aí, né? Claro que aconteceram outros antes, mas desse viés, né? Tá falando de 76 na Itália, né? Que foi lá o acidente na fábrica de Seveso, né? E aí os órgãos, né, que controlam essas questões todas lá na Europa começaram a se preocupar e pensar em leis, né? E chamarem vários especialistas para analisar, né? Para que as coisas não acontecessem de novo, mas continuaram acontecendo. É dessa época que nasceram essas questões de RASOP, né? As análises de risco, um método de você analisar riscos, né? Olha, o que pode acontecer aqui? Poxa, tem um ácido, tem uma pressão alta, tem uma temperatura elevada, né? Se alguma coisa falhar, né? E aí é outra questão que é importante, que eu sempre falo, né? Não é se falhar, é quando falhar, né? Porque vai falhar. A falha é certa, ela vai acontecer, né? Em algum momento lá do equipamento da vida útil da planta, tudo falha, certo? Tudo falha. Se nada for feito, tudo falha, né? Então, começaram a se fazer essa série de verificações, né? Olha, o que acontece aqui que eu tenho
pressões, temperaturas elevadas, né? Se falhar, o que pode acontecer? E começaram a se fazer essas verificações e se propor medidas, né, para evitar aquelas consequências, né? Os diferentes cenários que poderiam acontecer, né? Diferentes cenários, né? Então começaram a aparecer métodos, né? E começaram a aparecer leis, né? Impondo regras, né? Impondo regras. E aí teve uma questão, um outro acidente também que esse aí anualmente ele é lembrado, né? Que foi em 1984 na Índia, né? Bhopal, né? Então, o acidente de Bhopal, os vários órgãos, né, controladores, quando aconteceu, né, tocou o alarme nesses órgãos todos. Olha, isso não pode acontecer, né? Então, em 84, americanos, né, que desceram na Índia, né, que eram os diretores da empresa foram presos na Índia, né? Em 1984, os americanos foram presos na Índia, né? Por causa disso, tá? Então, várias mortes, várias consequências. A empresa fechou, né? A empresa fechou, deixou de existir e várias questões aí envolvendo pessoas, né? Então, em 84 foi quando nasceu o CCPS, né, que é o Center for Chemical Process Safety, nos Estados Unidos, né? E aí, a ISA, que é a International Society, na época era outro nome que não era o de hoje. Hoje é International Society of Automation, né? International Standard of Automation, né? Aí, que já existe aí desde a década de 50, né? Eles montaram um comitê, que foi o comitê, é o nome do comitê de hoje até hoje, é o comitê S84. O nome S84 é por causa do ano, né? Nasceu S84, pensando em regras, né? Em regras para fazer controles, né? Melhores controles e sistemas que poderiam dar um nível de proteção maior, né? Bom, isso foi acontecendo, né? Em paralelo, os equipamentos foram melhorando, né? Então, quando a gente tinha relés, né, eletromecânicos, que faziam essas lógicas, né, toda do que deveria funcionar, abrir, e naquela época eu peguei o finalzinho disso, viu, Ingrid? Eu não vivi essa época toda, mas na época do ar, viu, que era tudo controle pneumático, certo? Era tudo controle pneumático, eu peguei o finalzinho disso. Então, o controle era feito por esses controles pneumáticos, né? Tudo que a gente vê hoje na eletrônica aí, de controle, né, com ganhos, com integrativos e derivativos, né? PIDs, né? Que hoje os sistemas de controle, tratam isso com uma mão nas costas aí, né? Facilidade danada, era feito com pneumático. Isso era controle, né, de pneumático, você tinha que controlar ali o escapezinho de ar e tal. E o sistema de proteção geralmente era com relés eletromecânicos, né? Geralmente com relés eletromecânicos. E aí foi tendo uma evolução, começaram a aparecer os sistemas eletrônicos, né? Os vários sistemas de controle eletrônico. E aí veio aquela questão, poxa, um relé eletromecânico, Ingrid, os modos de falha dele e as taxas de falha dele são muito boas. Você sabe como ele vai falhar, né? Se você tem um dimensionamento dele adequado para a capacidade elétrica, né, ele vai falhar sempre do modo de que ele abre os contatos, ou que ele fecha, se for NA e NF, né? Mas ele vai para o modo que você faz a configuração de falha. Então mesmo quando ele falha, ele é seguro, né? Ele é seguro, ele sempre leva, né, para o lado, né, que vai te dar o estado seguro da planta. Aí você começou a ter uma eletrônica incorporada, né, e primeiro no sistema de controle e depois isso foi para a instrumentação de campo, que os modos de falha não se conhecia tanto, porque você passou a ter chips, né, vários sistemas eletrônicos ali. Então, não necessariamente a falha dele ia levar para o estado seguro da planta. Aí começou a se pensar em normas de como você fazer esses componentes, né, terem uma garantia que falhassem sempre para o modo seguro, né? Começou a ter, né, outras normas já de empresa, né? Mesmo, né? De fabricação dos módulos, dos controles. Como fazer, né, as verificações todas, né, para que esses sistemas tivessem um modo de falha equivalente aos relés eletromecânicos, né? Muito se fala do relé eletromecânico, mas eles eram muito bons, né, para o que eles se propunham, né?
diversas limitações aí, né? Por isso que eles não estão no mercado hoje, mas nessas questões eram muito seguros. Aí o CCPS, né, foi evoluindo lá com as normas de segurança de processo e a ISA lançou em 96 ISA S96, tá? Que foi a norma, que é a norma antes da IEC 61511, que hoje é a norma mãe, né, para o usuário de segurança funcional. Então a ISA S96, ela veio lá com diversas regras, né, de que os usuários deveriam fazer, como fazer uma engenharia, né, olha, isso aqui você vai fazer dessa maneira, isso aqui você tem que olhar, né. E aí, em 98 veio a IEC 61508, tá, que é essa norma que fala lá sobre análise de risco, né? Como fazer a quantificação de risco a ser mitigado, mas com foco muito nos equipamentos, né? Ou seja, tudo que você tem que fazer e verificar quando você estiver fazendo a engenharia de um equipamento, de um instrumento ou de um equipamento de sistema lógico, né? De controle e proteção, para que ele falhe sempre para o modo que você saiba que modo é esse, né? Se ele vai falhar para o modo seguro ou não seguro. Só que a IEC 61508, que já tem ali os conceitos de SIL, né, incorporados ali, ela é uma norma grande e complexa. Aí os usuários, que somos nós, né, de plantas petroquímicas e outras, né, outros tipos de indústria, basicamente plantas petroquímicas, o foco do CCPS, petroquímicas e químicas, né? Falou, essa norma é muito densa e complexa, né? Vamos fazer uma norma mais simplificada para o usuário poder utilizá-la quando for aplicar esses conceitos, né? Ele não conseguia nem aplicar, né? Porque muito tinha que complexo. ficar anos estudando para depois poder fazer uma aplicação, mas a operação não pode esperar tudo isso, né? Exatamente, são 7 partes densas, né? Com cálculos, com Markov ali dentro, tá? Com equações. Aí era isso. Aí o que fez? Aí evoluiu essa norma da ISA S96, né? Houve uma junção aí com a IEC 61511. Tá? Ainda não ficou a mesma norma por uma questão de um item lá que era relacionado ao sistema já em operação, né? Então, a IEC 61511 você não tinha isso e a IEC 96 tinha, né? Então elas ficaram separadas ainda. E aí, o que aconteceu? Saiu em 2003 a IEC 61511, a primeira edição, né? Olha, aqui que trata dessas questões de segurança funcional para nós usuários, né? Usuários de plantas, né? Olha, o que a gente tem que olhar aqui, analisar, né? Fazer análise, identificar quais são esses riscos, né? Aqui eu tenho pressões, temperaturas, né? Elevadas, tal, que tem que ser controladas. Se falhar, o que eu preciso fazer para que não aconteça aquela determinada consequência, né? Elevada, né? E aí, esses métodos, né, de análise de risco, você fazer essa identificação, e aí veio esse conceito do SIL, né? Que o SIL é Safety Integrity Level, né? Nível de integridade de segurança, né? Segurança. Esse risco que você identificou, quão elevado ele é, né? Se ele tiver uma consequência muito elevada e uma chance de acontecer muito elevada, uma frequência de acontecer muito alta, isso tem risco alto. Então esse risco alto precisa ser mitigado, né? Precisa ter alguma coisa que bote camadas de proteção, né? Para não deixar chegar naquele nível, né? Não chegar naquele consequência. Se isso falhar, uma malha de controle falhar, vai acontecer, né, um descontrole. O que tem ali de proteção, né? Quando por exemplo, né, um dos motivos pode ser esse, um controle falhar, né? Qualquer que seja ele, a válvula, o instrumento, o operador, né? Uma manobra errada, né? Aí eu vou ter diversas camadas de proteção, né? Posso ter uma ou posso ter várias. E aí a confiabilidade dessa camada de proteção que eventualmente eu boto, que é um sistema instrumentado de segurança, que é um SIS, né? Um Safety Instrument System, né? Que eu já falei duas do que você perguntou, certo? Já foi a SIL e já foi o SIS. Já foi o SIL e o SIS. Então, né, que eu vou botar ali uma proteção, ela pode ser mais confiável ou menos confiável, depender do meu SIL, né? Do meu nível de integridade. Então, se eu precisar ter uma prevenção de riscos muito elevados e eu não tenho mais nada que proteja a não ser
essa camada de proteção, eu vou ter um CIO elevado, vou precisar de uma confiabilidade elevada. Quanto maior a necessidade de confiabilidade, quanto maior a necessidade de prevenção, maior o CIO, maior o nível de integridade de segurança, né? Quantos níveis de CIO a gente tem nessa escala? Eu sei que tem processos que tem CIO 4, por exemplo, para trens, né? Tem uma outra categoria, é o mesmo conceito, mas aplicado para aquele processo que é muito diferente do que a gente encontra na indústria química, na petroquímica, né? Quantos níveis que tem o CIO? Perfeito, Ingrid. Você trouxe uma questão interessante aí, quando você falou desse outro tipo de indústria, só puxando o gancho aí, essa questão de níveis, CIO, né, níveis de integridade, ela veio também muito vinculada dos conceitos de proteção de máquina. Então, vários métodos de proteção de máquinas que tinham, o pessoal colocava lá, né, isso aqui tem que ser AK, né, AK1, AK2, 3, 4, 5, 6, isso era proteção de máquina, né, que você tinha. Então, esses conceitos, eles se mesclaram, né, e alguns dos métodos de definição de nível de integridade de segurança que existem hoje, que as empresas adotam, veio desses conceitos de você fazer a classificação de riscos de máquinas. Aí você trouxe isso para a indústria. Porque a primeira norma veio dos equipamentos, né? Que era justamente a 508 que você comentou. E a DIN, né? As alemães que vieram, né? Que alimentaram aí a C6508, né? Lá no final da década de 80, vieram de máquinas, né? Então eles trouxeram esse conceito de, vamos fazer aqui, né? Não vamos colocar um monstro aqui para proteger uma coisa que não é tão, né? Não tem uma categoria tão alta. Né? Proporcional. A segurança proporcional ao risco. Né? Isso, porque aí na ISO 1511 são 4 níveis, tá? Então do CIO 1, que é o mais baixo, né? Até o CIO 4. O CIO 1, ele na verdade são faixas, né? O CIO 1, eu tenho uma redução de risco, né? Que são os métodos de análise. Você faz um dos métodos, é LOPA, né? Análise de camada de proteção, Layer of Protection Analysis. Eu tenho fatores de redução de risco. Então o CIO 1, ele tem um fator de redução de risco, ele me dá uma proteção 10 a 100 vezes, né? Dentro dessa faixa. CIO 2 de 100 a 1000. CIO 3 de 1000 a 10.000 e CIO 4 acima de 10.000. Na petroquímica não existe CIO 4, tá? Todo esse conceito, eu vou chegar lá, ele envolve não só os equipamentos, tá, Ingrid? Eu tenho que ter equipamentos realmente mais confiáveis e tudo, mas tem toda a envoltória de capacitação de pessoas, a qualificação, poder a cultura fazer de até segurança. essas análises, né? Para você fazer um RASOP, você tem que ter uma pessoa que entenda esse conceito, consiga, né, separar essas coisas. Isso, e por exemplo, a capacidade de manutenção, a CIO 4 existe na indústria nuclear. Né? Isso a gente sabe tudo. A capacitação das pessoas que estão ali trabalhando, ela é extremamente elevada. Tem treinamentos intensivos ali para manter o CIO 4, né? Não é só o equipamento, tá? Hoje só tem que eu saiba um equipamento que é o solucionador lógico, né? Que a gente faz a lógica lá. Só tem um equipamento que é CIO 4, que se eu não estou enganado, tá? Que é o da RIMA, tá? É o PLC da RIMA, que se você for olhar a construção física dele, ele é muito mais, componentes eletrônicos discretos, né? Discretos do que chipados, né? Talvez até por essa questão de que você consegue saber melhor quando que ele vai falhar do que... Exatamente. Para ter a confiabilidade necessária. Aí, voltando aqui na norma. Aí a norma, Ingrid, ela nasceu com esse conceito do ciclo de vida, né? De segurança, né? Ela tem um conceito básico dela, tá? Da ISO 1511, que é o Safety Life Cycle, né? Aí o que acontece? O que tem dentro desse ciclo de vida, né? Então tem essas etapas de identificação de risco. Eu tenho aqui a minha planta, o processo. O que tem aqui que pode causar, né, consequências, né, a pessoas, principalmente? A ISO 1511, o foco são pessoas, tá? O foco dela é proteger pessoas. O conceito as empresas usam de uma maneira geral para proteção do meio ambiente e para impacto financeiro.
Algumas estão usando impacto à mídia também, né? Mas o conceito básico é proteção de pessoas, né? Aí você faz a identificação, aí você faz a quantificação. Olha, o que é que eu preciso mitigar aqui, né? O ter uma prevenção, né? E isso vai me dizer qual é o SIL. Olha, você tem um SIL requerido, eu tenho um SIL 2 aqui. Porque isso aqui pode acontecer numa determinada frequência, essa falha pode ter essa frequência, e aí são usadas várias taxas de falha de livros e literaturas, histórico da planta, né? E a consequência, né? Olha, ela tem uma frequência, tem uma consequência, né? Isso me dá o meu risco, né? E aí essa determinação do que precisa ter a prevenção é o meu SIL requerido. Quanto eu preciso mitigar, né? Olha, isso aqui me deu um SIL 2, né? Com fator de redução de 400, né? E isso aqui eu preciso fazer uma SIF, uma Safety Instrument Function, né? Uma Safety Instrument Function com esta confiabilidade de que ela consiga ter esse fator de redução de risco de 400, né? Então aí o SIL 2, né? O SIL 2, o 400 está em 2 vezes 10 a menos 3. Ele tem que me dar uma probabilidade de falha em demanda de 2 vezes 10 a menos 3. Ou seja, no caso 400, né? De 400 vezes que ela for acionada, só pode falhar uma vez, entendeu? Então essa que eu preciso fazer uma engenharia e calcular, né? E aí é cálculo para dizer que a minha função instrumentada, né, de segurança, que tem o meu SIL 2, ele vai me dar um fator de redução de risco de 400. Então aquela questão que eu tinha que botar na prova lá da empresa é o SIL da CIF que compõe o CIS, né? Tem um SIL, um nível de integridade de segurança, da função instrumentada de segurança, e várias funções instrumentadas de segurança compõem o sistema instrumentado de segurança, né? O sistema instrumentado de segurança é um conjunto de funções instrumentadas de segurança. Essa determinação do SIL, você faz uma análise do processo como um todo, seleciona os pontos de maior risco e esses você faz o estudo para determinar, ou é sempre olhando, por exemplo, você vai olhar todas essas, vou colocar aqui áreas, né, ou processos que têm um risco maior, e aí o conjunto desses processos é que vai ser o risco requerido. Você pode ter riscos requeridos diferentes dentro de áreas diferentes, mas no mesmo processo. Isso, aí são os métodos de análise, tá? Então o método que análise que a gente usa geralmente aí nas petroquímicas, né, para identificar riscos são RASOPs. E aí RASOP já é uma técnica que tem mais de talvez 50 anos. Você trata os cenários. Então o cenário você escolhe ali o que eles chamam de nó, né? Aí, por exemplo, o nó aqui é um vaso, certo? Então nesse vaso tem uma entrada de produto, tem um controle aqui de nível, tem um controle de pressão, né? Controle ali. Então o nó é esse vaso. O que pode causar um fluxo maior? O que pode causar um nível alto? O que pode causar um nível baixo? O que pode causar uma pressão maior, uma pressão menor? Você começa a fazer os questionamentos das variáveis físicas, né? Numa área específica. Dentro desse nó. E aí você vai ter diversos cenários, né? Cenários, né, com as suas causas, né? Não vão, pressão alta, temperatura alta, vazão alta, nível baixo, enfim, né? Tudo que pode acontecer dentro daquele nó específico. Daquele nó específico, né? Então você trata esse nó, né? E trata de diversos cenários de risco. E aí, por exemplo, a pressão alta, né? Vamos falar de um exemplo aqui. Eu perdi o controle aqui na injeção do vaso, aí começou a me dar pressão alta. Ok, aí quais são os fatores que atenuam essa pressão alta? O vaso tem uma SV. Essa SV vai abrir, né? Então isso é uma camada administrativa. Preciso botar um intertravamento aqui? Não sei. Aí a equipe vai avaliar, não? Vamos botar aqui também um intertravamento de pressão alta para fechar outra válvula na entrada, né? Que não é de controle, que já falhou, né? Eu tenho um nível baixo. O que esse nível baixo vai fazer? Nada, né? Não tem consequência. Não vai ter impacto, tá? Mas tem que analisar, alto, né? Tem que analisar. O nível alto. O nível alto vai causar aqui um dano aqui no processo, né? Temperatura elevada. Temperatura elevada, rompe o vaso, vai pegar fogo, explode e tal. Então, aí você tem consequências, né? Todos os cenários para aquele nó tem que
Isso. É um RASOP para cada nó? O RASOP... Ou o RASOP é o conjunto desses cenários todos? Geralmente, RASOP você faz para um processo inteiro, né? Então, você tem um pedaço da planta lá, olha, vamos fazer o RASOP, depende de como está sendo. Tem várias... Depende do processo também, né? Depende do que está sendo falado. Estamos fazendo aqui uma planta nova, então vão ter N RASOPs, né? Uma de cada pedaço da planta. Dentro desses RASOPs vão ter nós, né? Vários nós, e aí você vai avaliando. Toda a sua planta tem que ter RASOP, né? Isso aí é um requisito da NR20, tá? Todo o teu processo... para segurança, né? As seguradoras costumam fazer essa exigência também, não é? Para poder segurar uma planta, um processo, enfim. Isso. Tudo que é petroquímica, né, regida pela NR20, tem que ter análise de risco, e o método mais utilizado são as RASOPs. Aí o que acontece? Você identificou, eu tenho um risco elevado aqui, vou fazer uma recomendação de colocar alguma coisa que faça o intertravamento. Um elemento para mitigar esse... Isso. Tá. O intertravamento. Eu não sei se isso precisa de CIU ou não, porque eu não fiz a quantificação ainda. Aí eu vou pegar esse cenário específico e vou fazer uma análise subsequente ao RASOP, que é uma LOPA, que é uma análise de camada de proteção, que é específica para aquele cenário que eu vi que tem um risco mais elevado, que eu fiz uma recomendação de botar um intertravamento. Aí eu vou fazer, isso aqui pode acontecer, e começo a colocar números, começo a fazer contas, né? Isso aqui tem uma frequência, né, desse evento iniciador, dessa malha de controle falhar de uma vez a cada 10 anos, né? Aí bota lá 10 a menos 1. Só que para essa consequência que a gente viu lá no RASOP, a minha matriz de aceitabilidade só admite que isso aconteça a 10 a menos 4. Então tem um gap aí de uma frequência acontecendo de 10 a menos 1, só que eu só admito, por causa da consequência, que a frequência seja 10 a menos 4. Aí eu tenho esse gap de 10 a menos 3. Aí, por exemplo, se eu não tiver mais nada, esse gap de 10 a menos 3, que seria equivalente a um fator de redução de risco de 1000, ele me demandaria que esse intertravamento que eu botei lá na recomendação fosse CIU 3, porque é um fator de redução de risco de 1000, CIU 3. Tá? Então eu teria que fazer um intertravamento, e vamos dizer que fosse de pressão, né? Aí eu teria que fazer uma engenharia. Ele deu um CIU requerido aqui de 10 a menos 3, né? Equivalente ao fator de redução de risco de 1000. Aí eu vou ter que medir a pressão e vou ter que fechar uma válvula aqui, né? Beleza. Aí eu vou fazer a engenharia botando o sensor de pressão lá, né? Que vai lá para ele tem a linha de impulso, né? Aí ele vai para uma célula, né, que sente ali a pressão, né, seja lá qual for o princípio, né? Vai para uma eletrônica, que vai para um cartão de entrada lá no sistema de lógica, né? Que vai para a CPU, que sai no cartão de saída, no ponto de saída, que vai para uma solenoide no campo, que tira o ar da cabeça do atuador, que vai me fechar uma válvula. Eu tenho que calcular, Ingrid, a confiabilidade de todos esses componentes. Certo. Então, tudo ali tem uma taxa de falha. Certo. E essas taxas de falha, a depender de elas então, tem que ser compostas, tá? E aí eu tenho que calcular, e dentro desse cálculo a falha do conjunto, na verdade, né? O CIU é da função instrumentada, não é do PT, não é da válvula, não é do conjunto. Todo mundo atuando, tá? O CIU é a somatória dessas falhas todas. O CIU instalado. Eu tenho um CIU requerido, eu preciso chegar a probabilidade de falha em demanda, né, baixa demanda, de 10 a menos 3, falhar uma vez a cada 1000. Aí eu tenho que calcular essas taxas de falha toda, de tudo, dentro dessa faixa, e ver se ele vai me falhar uma vez a cada 1000 durante, 10 anos. Isso é uma continha, são vários métodos, né? Tem Markov, tem equações que você faz. Você pode fazer votações, né? Votação do sensor lá 2 em 3, de 2, né? 2 de 2, na válvula, no sistema de lógica, né? Isso tudo tem que calcular. Você chegar lá e fazer as continhas para dar garantia. E um dos fatores importantes aí, além desses componentes terem uma qualidade boa, né? Tem diversos fatores, tá? Mas o que eu chamo a atenção é a manutenção. A quantidade não adianta de você comprar um equipamento incrível, mas você não faz a manutenção correta dele. Pode ser que na hora que ele precise atuar, faltou alguma coisa e aquela confiabilidade que era sensacional ficou bem meia boca, assim.
né, resumidamente. E o pior que pode acontecer é exatamente isso. Falhou e você não soube que ele falhou, que ele está em falha, tá? Então, isso tudo você tem métodos, né, para você fazer essas continhas, né? Essas continhas. Você fazer essas continhas e aí você determinar por engenharia se os componentes são bons o suficiente, se você precisa botar votação para fazer uma melhoria na confiabilidade, né, que é um dos métodos que a gente faz. Se você precisa fazer muita manutenção, porque as taxas de falha não são tão boas, tá? Então isso tudo entra nessa conta. Tem um outro conceito que está pesa na escolha desse, vou chamar desse equipamento, né, desse sensor, porque são vários equipamentos ali atuando nesse nó. Todas essas contas pesam na escolha desse equipamento em si que vai ser instalado, esse atuador, essa válvula, esse sensor, enfim? Com certeza, tá? Com certeza. Tem uma questão assim que precede a conta. Essas contas que eu estou falando, elas são baseadas em taxas de falhas randômicas, tá? Taxas de falhas randômicas, que elas podem ou não podem acontecer, né? É uma probabilidade de falha. Todo o conceito das análises de riscos são conceitos de probabilidade. Então, quando eu faço lá a lopa e tudo, são probabilidades daquilo acontecer e probabilidades das camadas de proteção atuarem de maneira, né, adequada, eficiente. Aí, eu tenho que fazer o cálculo de probabilidade, né, que a confiabilidade vai estar naquele mínimo que se espera. E para garantir uma probabilidade melhor que elas operem, aí vai a boa escolha de componentes com taxa de falhas que tem uma probabilidade menor de falha, né? Eu fazer mais manutenção para que eu melhore, né? Que essa ainda questão mais da falha, da melhora seria da probabilidade. o MTBF e o MTTF, essas probabilidades de falha ou não? Isso. Porque é o Medium Time Between Fail, que é o MTBF, e o MTTF... É Mean Time to Failure. Mean Time to Fail. O conceito entra aí exatamente isso. Aí, dentro desses MTBFs, eu levanto as minhas taxas de falha, tá? Então tá lá, tem um componente que tem falha de uma vez a cada 50 anos. Então eu levanto a taxa de falha, que são os lambdas, né? E por hora. E aí eu faço esse cálculo de probabilidade com essas taxas de falha horárias, né? E aí são alguns métodos para você fazer isso. E dentro dessas falhas, Ingrid, eu tenho que verificar por que a gente não usa MTBF e MTTF, a gente usa os lambdas, tá? Porque o MTBF e o MTTF trata das falhas de uma maneira geral. E eu tenho que fazer uma qualificação das falhas. Entendi. Tá? O que é a qualificação? Eu tenho que pegar o que é taxa de falha segura, que vai me levar para o lado seguro, né, que vai falhar, por exemplo, aqui, solenoide do atuador, a parte elétrica dela pifou, queimou, ela ventou e atuou a válvula. Isso é uma falha segura. E agora eu tenho as taxas de falhas que são as piores, que são as perigosas. A válvula precisou mexer e aí por algum motivo, era uma válvula esfera, ela trancou a esfera na sede. E eu pedi para atuar e ela não atuou. E esse de você trancar a esfera na sede é uma das piores falhas que tem, né? Talvez é a mais frequente, tá? Porque muitos dos elementos finais de funções instrumentais de segurança são válvulas, e muitas dessas válvulas, uma boa parte delas são esferas, é uma falha perigosa oculta, que é o que influencia de uma maneira significativa a confiabilidade, o SIL instalado, são as taxas de falhas perigosas ocultas. São falhas que ocorrem e eu não sei que ela aconteceu. Por isso que eu faço o teste, né? Por isso que eu faço o teste de prova para ver se ela está se mexendo, para ver o teste de prova que a norma pede que você faça com uma frequência, né, relativamente alta. Sim. É para detectar falhas perigosas ocultas que estão ali, né, se apresentando e você não consegue ver. Uma linha de impulso, né, do sensor lá, né, está medindo, né, sua planta, né, o processo. Aí você tem uma linha de impulso, essa linha de impulso entope. E aí, você fica com a pressão lá estática, você não consegue ver. Isso é uma falha perigosa. Já mudou tudo oculta. E está marcando a mesma coisa ainda para você.
Tá. A pressão subiu, se for pressão alta, você não vai sentir, isso é uma falha perigosa oculta, né? Então, existem métodos, né, para você investigar isso, né? Teste de provas, e tem outro método, são as capacidades de diagnóstico. Então, a instrumentação atual hoje, inteligente, ela avançou muito nessa capacidade de diagnóstico. Então, ela está ali. Consegue sensorizar muito mais coisa do que a gente tinha no HART lá no passado, né? Ou mesmo no início do Foundation FeedBuzz, que era um pouco mais que o HART, mas ainda muito menos do que o que a gente tem disponível hoje, né? Eles melhoraram muito, todas as empresas, tá? Eles atuam muito forte. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão pegando as taxas de falha perigosas ocultas e conseguindo detectar por diagnóstico e transformando isso em perigosa detectada. Que aí eu vou saber e vou alarmar. Aí eu consigo tomar uma ação com o diagnóstico, né? Então, por exemplo, um sensor de temperatura, né? Eu tenho lá a medição de temperatura, o elemento de temperatura e a eletrônica dele, né? Com o transmissor. Então, hoje é muito normal eu colocar, na verdade, 2 sensores de temperatura. Se um queimar, a eletrônica já percebe e já faz um swap e alarma, falou, queimou um aqui, entendeu? Então essa capacidade, medição de nível, melhorou muito essa capacidade de detecção de falhas, né? Essa própria questão da linha de impulso que eu falei hoje, tem instrumentação que consegue ver pelo... Fica mandando o sinal para fazer a contraprova, né? Assim, a pressão ela nunca fica completamente estável. Então a eletrônica consegue ver que variação é essa e se tem uma mudança no perfil, estabilizou demais, ruído, ficou muito retinha, tudo, aí ele, olha, a tua tomada está entupindo, entendeu? Então ele consegue fazer esse tipo de detecção. Então isso avançou muito e melhorou muito a confiabilidade dessas funções instrumentais de segurança, né? Baseado no avanço aí dos equipamentos, né? Quando eu comecei a fazer essas contas, aí comecei a mexer com o SIL lá por 99, né? Aí sempre que eu conto essa história, aí eu digo, vocês vão me chamar de mentiroso, porque a norma é de 2003. Não, a norma não é de 2003, a norma é de 96. A empresa que eu trabalhava já mexia com isso tudo. Aí você não tinha válvulas com certificação. O que é a certificação, né? A certificação pela 61508, né? Quando você compra um equipamento para utilizar em segurança funcional, o ideal é que ele tenha uma certificação pela IAC 61508, porque você vai ter ali uma certa de garantia da taxa de falha e tudo. Então você não achava válvulas no mercado certificado, você achava sistema de lógica, né? PL6, né? Com certificação. A instrumentação de campo começou a avançar com a certificação. Tinha alguma outra coisa. Isso. Em 2010 já estava muito legal, tá? A instrumentação de campo, mais válvulas. Eu acho que de 2010 para cá que eles viram que o mercado está pedindo, né? A gente teve um projeto. E como você falou, é o elemento, assim, é o elemento mais presente, né? Em todas as linhas do mundo de segurança e de tudo que acontece das linhas de processo, né? Então. Você vai fazer o cálculo de SIL instalado, de como está lá a função instrumentada, né? Com a confiabilidade boa ou não. Aí você vê pelo cálculo que tem a contribuição maior. A contribuição maior é 99,9% dos casos o elemento final, né? Sim. É a válvula, tudo que está ali na condição do processo, né? O sistema de lógicas, eles avançaram muito, né, nessa capacidade de verificação de falha, de detecção. Então, eles têm uma confiabilidade excelente e eles estão em um ambiente que é controlado, né? Com ar-condicionado, geralmente e tal, então tem uma confiabilidade muito boa. E a instrumentação de campo avançou. Eu lembro que eu estava acompanhando um investimento na empresa que eu trabalho em 2010. E aí a gente já usava lá desde 2005 esses conceitos de SIL, né? E aí apareceu, precisamos fazer os cálculos de SIL, né, instalado, das funções instrumentais, tudo, e aí eu fui fazer, né? Lá pro pessoal e tudo. E aí apareceu essa questão das válvulas, né, que não tem certificação e tudo. E aí a gente falou com as empresas, olha, você tem que ter uma certificação, porque eu preciso ter certeza dessas taxas de falha e tal. Sim. E aí uma das empresas viu e falou, não, tudo bem, eu vou fazer a certificação, e fez, né? A certificação e ganhou, fez parte lá do pacote, né, do contrato. Aí, legal e tudo. Aí em 2000
2016, acho que eu fui visitar essa fábrica deles lá nos Estados Unidos, né? Aí encontrei lá com o presidente da fábrica. Aí o camarada falou: foi esse cara aqui que pediu a certificação, que você reclamou pra caramba, né? Ah, foi você, não sei o que. Aí é isso, somos nós, usuários, se a gente não colocar... Precisa fazer essas demandas, né? Porque é uma necessidade, não é assim, só uma coisa que eu acordei com vontade de ter isso, é necessário, né? O mercado respondeu. Hoje o padrão de válvulas aí é tudo com toda a instrumentação e válvulas são em certificação, né? Eu uns anos atrás assisti uma palestra sobre os sistemas instrumentados de segurança, tinha gente falando de instrumentação e tudo mais, e um dos palestrantes falou, né, a gente vem aqui e fala, nossa, que o nosso MTBF é altíssimo, o MTTF é altíssimo, e o operador se sente o cara mais azarado da galáxia, porque é no turno dele, do sábado à noite, que o negócio falha, né? E aí eu fiquei sempre com isso na cabeça, sabe, assim, nunca esqueci, né? Porque realmente tem a evolução, né? Eu já trabalhei na área de sistemas também já há bastante tempo, peguei também desde o começo e trabalhei pouco com a instrumentação de campo, foi mais no início de carreira, depois fui trabalhar mais com sistemas, mas a gente percebeu, né, a evolução até do próprio equipamento, né? Os componentes estarem muito melhores feitos, né, do que era antigamente. Né, então, aí quando a gente vai para a válvula, né, que é uma coisa que eu acompanho mais de perto aí, aconteceu isso, e eles relataram, falaram, a gente foi fazer aqui, né, que tem todo um estudo que você faz componente a componente, qual é a modo de falha, se a gente vai falar de modo seguro ou não, e aí eles viram que o geral, né, a composição geral não estava tão boa. Aí, poxa, a minha taxa de falha geral aqui está pior que a do concorrente. Aí eu tenho que mudar. Ele identificou os componentes e melhorou o produto dele, que é esse o processo, entendeu? Sim. Esse é o processo dele melhorar o produto dele. Porque ele não consegue melhorar as outras coisas sem mexer nos internos. Não tem como, né? É isso. A gente começou a fazer esses processos aí influenciar, né? Estamos nessa batalha aí há mais de 20 anos aí, né? Passando informação, tentando fazer a disseminação desses conceitos. Eu não cheguei nem na metade do ciclo de vida aí. Eu falei da quantificação de risco, né, pelo LOPA, e aí, Ingrid, vai para o processo de engenharia, tá? Eu falei, você precisa fazer uma malha aqui, uma função instrumental de segurança que te dá uma confiabilidade toda. Aí você vai fazer a especificação do sensor, a especificação do sistema de lógica, dos cartões, dos elementos finais, né, baseado em vários requisitos, né? E que requisitos são esses? Existe um documento também, que é a espinha dorsal da norma, que é o chamado Safety Requirement Specification, né? Especificação de requisitos de segurança, que você diz ali tudo que tem que acontecer naquela função, os cuidados, o tempo de atuação, né? Essa pressão que sobe. Em quanto tempo a válvula tem que fechar? Em 5 segundos ou em 20 segundos, né? Porque eu tenho que fazer um dimensionamento adequado, né? Então isso tudo vai nesse Safety Requirement Specification, né? Para você poder fazer a engenharia correta dos componentes, né? Para você identificar lá tudo que vai influenciar a especificação. Porque, Ingrid, tem uma questão muito importante aí. O que você faz no cálculo do seu instalado como eu disse, é um cálculo do comportamento das taxas de falhas randômicas, né? Como é que elas vão se comportar ao longo do tempo, qual a probabilidade de falha e demanda dela, né? Só que você pode ter as suas falhas sistemáticas, que elas não entram na conta. Por exemplo, eu fiz um dimensionamento lá de uma medição de nível. Poxa, uma taxa de falha excelente, o instrumento tem. Vou botar aqui o melhor instrumento do mundo. Beleza. Aí você botou lá para medir nível, e eu falo isso, nível que é talvez a variável mais difícil de medir. Aí você botou lá o melhor instrumento com a melhor taxa de falha e ele não funcionou, porque ele não estava corretamente especificado. Foi uma falha sistemática, né, de engenharia de aplicação. O cálculo de SIL não vai enxergar isso, certo? Entendi. Porque você errou na sua especificação básica, né, de aplicação. Isso pode acontecer com a válvula, certo? Você dimensionar uma válvula que não é adequada, né? Você botar uma válvula esfera, por ter muito sólido e suspensão ali, ela vai travar.
certo? Sim, sim. A taxa de falha do certificado não vai enxergar isso, entendeu? Entendi. Então, tudo isso tem que estar apontado nessa especificação de requisitos de segurança, entendeu? Para você fazer a correta especificação. Então, no SRS levanta tudo isso e daí vai sair, por exemplo, a especificação de cada elemento dessa malha, o transmissor, o sensor, a atuador, a válvula, né, tudo que componha essa CIF, é isso? Correto. Ela, na verdade, você tem a engenharia normal, que é uma engenharia, eu diz até simplificada, tá? No nosso caso, né? Com instrumentação e automação. Tem que especificar um transmissor. Já tem lá o modelo de FE, como você fazer e tudo. Só que você vai olhar, a SRS tem algum requisito aqui especial. Poxa, isso aqui tem muito, suja muito, vai entupir muita tomada. Pô, vou botar um selo diafragma, então vou botar outra tecnologia de medição. Sim, entendeu? Então, sim. aqui eu preciso fazer com que essa válvula atue em 5 segundos. Poxa, a válvula tem 10 polegadas, eu já tenho que fazer um sobredimensionamento, entendeu? Então é isso tudo, você tem que fazer a sua especificação normal, né? Que você faz, né? E Só que aí você tem que rever esses pontos olhar da segurança, tá? olhar SRS, porque tem ponto chamando a atenção ali, né? Entendi. E aí você faz a sua engenharia, faz a especificação e você vai fazer uma memória de cálculo, né? Fazer, olha, beleza, eu compus aqui, olha, não cheguei no meu fator de redução de risco. A minha probabilidade de falha em demanda está muito alta ainda, que se de 400 chegou em 150. É SIL2, mas está com fator de redução de risco mais baixo. Aí eu vou começar a mexer, eu vou fazer mais testes de prova com uma frequência maior, vou botar alguma votação, botar uma votação 2 em 3, 1 de 2, entendeu? Para melhorar melhorar a resposta, né? A resposta, né? Chegar naquele fator de redução de risco que eu preciso, né? Aí você começa a mexer nessa engenharia para você chegar naquela confiabilidade necessária, né? Aí você vai fazer a entrega dessa função instrumentária de segurança, tem um processo, tem uma etapa muito importante que é a etapa de validação, tá? Que você vai verificar, olha, o LOPA pediu isso aqui para acontecer, fechar em tanto tempo, tudo, vou fazer a atuação dessa função instrumentada, ver se ela está medindo. Beleza, todo mundo viu, tá todo mundo de acordo, pode partir aí a função instrumentada de segurança, né? E aí parte e aí entrega para a operação, né? A operação já tem que estar com a capacitação adequada, né? Para entender o que é aquela função instrumentada. Entrou uma função instrumentada nova aqui na planta, ela vai fazer isso, está todo mundo ciente, está todo mundo treinando. E a manutenção. A manutenção tem que ter também a capacitação adequada para fazer todos os que pode ser que seja mais acionada ou não, dependendo dos elementos que compõem essa CIF, né? Pode ser que tenha que fazer testes de prova com uma frequência elevada, né? Eu falei da válvula que trava, tem uma funcionalidade que é um tipo de teste de prova que é comum, tem dispositivos para fazer isso em válvulas, que é o Partial Stroke Test, né? Tá. Que ele faz movimentações parciais, né, na válvula para que ela não trave e para que ela não veja... fica muito tempo parada naquela mesma posição, né? Então vira um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, se ela precisar atuar, tá... Ela tá ok. E ela verifica, né, ó, tá aumentando aqui o torque, né? Isso tem alguns dispositivos, a maior parte deles, que verificam a capacidade, né, se o torque tá aumentando ou não, para que está íntegro ainda, ou está começando a se degradar, né? Então você começa a fazer essas análises, tá? E aí a manutenção segue aí com a vida útil da função instrumentada para manter o SIL requerido, Ingrid, ele não muda com o tempo, tá? Porque é aquela necessidade de mitigação que você identificou na análise de risco. Sim. O SIL instalado, ele se degrada com o tempo, a confiabilidade se degrada. Porque os equipamentos têm uma perda, por melhor que sejam, então de tempos em tempos você tem que renovar para tentar manter o SIL instalado no mesmo patamar que estava quando... né? Aquela categoria. Você tem que manter aquela confiabilidade mínima, né? Aquela confiabilidade mínima, né? A média de cálculo é feito numa média, né? Numa probabilidade de falha de demanda média. Então a média tem que dar melhor que aquele que é o requerido, que é
fator de redução de risco com 400, né? Então eu tenho que manter a minha média melhor do que isso. E aí são os testes de prova que tem que fazer, né? Aí eventualmente, olha, aqui tá tendo muita falha. Essa falha não foi feito o cálculo adequado. Vamos rever, né? Vamos rever aqui para ver o que está acontecendo, né? Aí volta no cálculo, muda o componente e tal. Isso tudo é acompanhamento da manutenção da vida útil dessa função instrumentada, né? Isso é isso. Essas funções instrumentadas, elas estão lá, é bom que ninguém se lembre delas, né? Porque se ela atuar, é alguma coisa que ela teve que, algum evento, né? Que ela precisou. Então elas ficam sempre em stand-by, né? Alguma coisa aconteceu. E aí tudo funcionando para o caso dela precisar atuar, mas oramos que ela não atue, né? Isso. que ela atue quando demandada, mas que orando que ela não seja demandada. Isso, não seja demandada, exatamente. Não, que ela atue, tá certo, mas é que ela não seja demandada, é isso mesmo. Não seja demandada. E as coisas acontecem, né? Teve esse outro exemplo que a gente usa no curso, que é outro exemplo muito emblemático, que aconteceu uma refinaria no Texas em 2005, né? Onde teve 15 pessoas, né, que perderam aí a vida, né? E isso foi em 2005, tá? A norma de 2003, e aí teve essa avaliação, assim, foram várias causas, certo? Uma das causas foi que dois instrumentos de nível não funcionaram, né? A tecnologia era adequada para medição, só que ele não era mantido há alguns anos. Entendi. Né? Falhou na manutenção, né? Falhou na manutenção. Aí foi feito vários estudos com uma comissão, né, do governo, aí saiu em 2008 aí o relatório Baker, né, relatório Baker. E no relatório Baker ele fala, olha, uma das coisas que poderia ter evitado era a aplicação da ISA 74/IEC 1511. Se tivesse sido aplicado aqui os conceitos da IEC 1511, o evento teria sido evitado. Então a gente vê vários eventos que aconteceram, né? Se tivesse ali a IEC, a aplicação adequada da norma, né, correta, teriam sido evitados aí danos, né, perda de vidas, né? E é para isso que a gente atua, né? Para a gente ter uma disseminação maior desses conceitos, né? Quanto mais pessoas entenderem melhor todo esse ciclo de vida, o processo todo, na sua área de atuação, né, vão poder, se tiverem envolvidos aí, né, atuar e orientar, né? Então, isso é muito importante. Você, né, falando das normas, as normas elas são super complexas, englobam todos esses aspectos para implementar esses detalhes, né? Você é um especialista certificado, né? Sabe super bem do que eu tô falando, e você também é um usuário. E aí eu queria que você me falasse um pouco sobre o seu livro, o que te motivou a escrever esse livro, porque a gente está entrando justamente nesse assunto, né? O usuário com problemas, com falhas para aplicar a norma, ou por não entender, ou até aplicou, mas não fez a manutenção, ou seja, acaba pecando, né? Escolhe um bom instrumento, mas não mantém o instrumento. E a gente sabe, acidentes, nesses casos, todos sempre custam vidas. Nunca a gente teve um acidente grave e não aconteceu nada, só tivemos uma fumacinha aqui, né? Então o impacto sempre é muito grande. Isso. O que acontece? Você falou da norma, né, o que acontece? A norma, como a gente falou, a primeira edição em 2003, a segunda edição em 2016, né? A norma é uma norma extensa, né? Como eu já falei, ela na verdade, foram os conceitos que foram simplificados para o usuário da 61508, né? Então, ela mas mesmo assim é uma norma densa, né? Porque trata do ciclo de vida e a aplicação dela, por envolver várias equipes, né? Você tem as análises de risco lá feitas pelo pessoal de CEPLA, da planta, com a equipe de produção, de operação, né? Manutenção envolvida, identificando risco, né? Fazendo essa quantificação de CIO, engenharia, que muitas vezes é uma empresa que é contratada, né, para fazer essa engenharia, né? Aí a integração, essa informação, o que a análise está pedindo, o que a engenharia precisa fazer, né?
A engenharia faz, aí entrega lá para uma terceira empresa que é a montadora. A montadora não sabe exatamente, estou montando aqui um instrumento, bom, o que é isso, né? Então, sabe a importância desse instrumento, tem um olhar, né, mais, né, com um critério maior, né, devido à importância. Pessoal da operação, pessoal de manutenção, né, todo tendo conhecimento desse processo. E aí, quando você vai para a norma, aí você tem lá esse ciclo de vida todo, com requisitos, né, de análise de risco, requisitos de engenharia, requisitos de automação, de verificação de fábrica, de testes de aceitação de fábrica, né, comissionamento, né, manutenção, operação. E aí a norma está em inglês. Aí a norma está em inglês. Mais um desafio, né? Mais um desafio. A gente, né, quando a gente fala do nosso mundo aqui de petroquímica, talvez o inglês tenha uma difusão maior, mas não tanto, né? Quando a gente vai para os outros tipos de indústrias ainda, né, tem indústria de álcool aí, né, outro tipo de indústria, a própria indústria de mineração está utilizando aí os conceitos. Aí, poxa, começa a ter né, toda a literatura em inglês, né, a literatura de suporte, tá, em inglês. E aí o que aconteceu? Teve uma iniciativa em 2010 que eu fui chamado, que já estava em andamento, que era um comitê da ABNT, que estava fazendo a NBR e IEC 1511, né? O que é a ABNT e NBR e IEC 1511? É a tradução para o português da IEC 1511. Ela tem que, se ela for exatamente o texto igual, ela vira NBR e IEC 1511, porque é a tradução. Não existem conceitos novos ali, a tradução para o português. Só é uma questão da língua mesmo. É questão da língua, que já não é tão fácil, né? A gente que já vivia aí com empresas multinacionais, tem termos ali que como é que você faz a tradução em português? Nessa iniciativa mais recente, qual é a tradução para Logic Solver? Aí veio, executor da lógica, não sei o que, tudo acabou ficando solucionador lógico, né? E tem várias outras questões que você vai fazer a tradução, qual é o entendimento de que foi feito na língua inglesa, né? Você passar para o português, para a nossa cultura, né? Então, muitos termos a gente usa em inglês, acabou sendo disseminados em inglês. Não necessariamente a pessoa entende o conceito, mas é uma expressão que ela está acostumada, já ouviu e tal. Aí em 2010 a gente começou a fazer esse trabalho. Quem me chamou para fazer esse trabalho e que eu conversava muito na época era a Mônica Rochlight, né? Não sei se você chegou a conhecer ela. Ela trabalhou na Moore, né? Então esse nome não me é estranho. Uhum. Isso. Na época ela estava numa empresa chamada Exida, né? Exida. Sim, Exida. Uhum. Ela era da Exida e ela trabalhava para a Exida aqui no Brasil e ela estava aí, né, trabalhando nesse comitê. E me chamou junto com outras pessoas e a gente começou a fazer, né? Então naquela época, foi em 2010, 2011, aí fazia por call, aí eu cheguei aí pro Rio algumas vezes, para algumas reuniões, mas era processo muito lento. Aí foi em 2012, eu cheguei a fazer a tradução de uns 80% da norma, mas o trabalho da comissão é aquele negócio, então vamos ler aqui, vamos ver se todo mundo concorda e tal, muda um termo. Então era um processo meio lento e naquela época não era tão fácil como hoje, tá? E aí foi, em 2012, o pessoal, vai sair a segunda edição da IEC 1511, vamos aguardar. Aí nisso de aguardar, o grupo se dispersou, né? Dispersou e tudo, e foi lançado em 2016 e aí não houve mais, não se retomou o assunto, né? Entendi. E aí lançou a segunda edição, mudou algumas coisas, né? Aí nesse meio tempo, em 2017, lá na empresa que eu trabalho, o pessoal faz parte do comitê da NR13. Isso. NR13. Uhum. E aí eles me chamaram junto com outro colega lá, porque eles queriam inserir o conceito de sistema instrumentado de segurança na NR13, relacionado ao sistema de gerenciamento de queima, BMS. Se você comprovasse que o seu equipamento, né, caldeira, ele tivesse um CIS, o seu BMS fosse um CIS segundo a norma, você ganhava uma extensão de campanha. Então você tinha lá uma campanha de 30 até 36 meses, você podia estender essa campanha para 48 meses, porque você tinha um sistema instrumentado de segurança. Aí nós
nós fizemos lá o texto, né, para inserir, né, na NR13. Aí foi inserido na NR13, né, o Conceito de Sistema Experimental de Segurança para extensão de campanha. Nós fizemos essa implantação, a Petrobras, acho que foi a primeira lá no Paraná, e nós fizemos aqui na planta do Polo Petroquímico aqui da Bahia, né. O pessoal veio fazer a verificação e inspeção, nós conseguimos controlar e, né, na verdade, comprovar, né, que era um CIS e fazer essa liberação para extensão de campanha. Você tem um equipamento de grande porte, né? As caldeiras nossas aqui são de 450 toneladas, né? Você fazer um equipamento desse parar, em vez de em 30 meses, você fazer ele parar em 48 meses, te dá um ganho financeiro muito bom, muito grande, né? E com uma segurança, né? Porque a gente tinha a comprovação ali dos cálculos das funções instrumentais de segurança. Aí veio, né? Aí veio aí 2020 e tal. Em 2023, eu encontrei aqui no Polo, que ele veio fazer uma apresentação, uma pessoa que você já deve ter ouvido falar também, que é o Roberval Bugarelli. Ah, sim, o Bugarelli. Eu sigo ele no LinkedIn, eu trabalhei uma época na Blinda, né? Tudo que diz áreas de segurança, ele é a referência, né? Ele é uma referência. Então ele veio para cá para trabalhava aí como consultor, né? Uma empresa. E aí eu falei, eu vou na apresentação para encontrar com o Bugarelli. Cheguei lá com o Bugarelli, né? Falei, Bugarelli, a gente teve um trabalho, né? Por que eu fui falar com ele? Porque ele é o coordenador de vários grupos dentro lá, né? Que fazem essas normas, né? Eu falei, Bugarelli, a gente tem uma NR13 que fala de CIS e a gente não tem uma NBR que fala sobre o que é CIS, né? Eu falo, eu preciso a gente tem uma NR13 que diz aqui para utilizar os conceitos de CIS e não temos uma NBR falando que é CIS. E aí falei, em 2012 a gente fez um trabalho e tal lá nos comitês da BNT. Poxa, não seria interessante a gente retomar esse trabalho para fazer a BNT e NBR C1511? Aí ele falou, não, Eric, tudo bem, você pode me passar um e-mail? Aí eu, não, beleza. E não botei muita fé, entendeu, Ingrid? Só que eu não conheci o Bugarelli direito. 2 dias depois, Ingrid, ele me passou tudo que a gente tinha feito lá em 2012, tá? Com tudo, e falou, Eric, aí eu passei um e-mail pra ele explicando essas questões todas, e ele me voltou já dizendo, Eric, você vai ser o coordenador desse grupo, tá? Nomeei um secretário, eu chamei um colega, né, que tem trabalhado comigo, nomeei o secretário do grupo e me passou todo o trabalho que a gente tinha feito lá atrás. Aí a gente só fez essa revisão, né, pra revisão 2, né, pra atualizar, e a gente emitiu a norma aí, começou os trabalhos em setembro, outubro de 2023, a norma saiu em março. Tá. De 24, né? Ano passado foi. 24, saiu em março de 24. E foi muito rápido, né? E assim, poxa, aí deu uma repercussão muito grande, Ingrid, no mercado, assim, porque viu, poxa, a gente tem agora a norma em português. E querendo ou não, Ingrid, é uma barreira, tá? O pessoal conseguiu. É uma barreira, sim. É uma barreira. O pessoal conseguiu e tudo. Aí, por coincidência, aí foi coincidência mesmo, tá? Antes de eu falar com o Bugarelli até, eu já tinha um sonho, tá? De escrever um livro. Eu já tinha falado, poxa, desde 2014 aí, né? Pensava, poxa, às vezes as pessoas vinham me questionar, né? Eu fiz esse processo todo de cursos e capacitações, né? Eu sou CFSE, né? Que é Certified Functional Safety Expert desde 2013, né? Pessoas vinham me perguntar, tirar dúvida, eu falei, poxa, eu acho que eu sei um pouquinho acima da média, né? Eu acho que eu talvez escrever alguma coisa aqui para orientar as pessoas, né? Aí vinha pensando, mas sempre tinha aquela ideia de que você escrever um livro era um negócio muito longe e complicado e caro, né? E acho que naquela época até era, né? Caro. Aí, em 2023, esse amigo lá da Braskem, da empresa, ele lançou o livro dele, né? Sobre o assunto dele lá de área, de vaso, de pressão e tal. E eu falei, me dá umas dicas aí, né? Como é que você lançou e tudo. E aí eu vi que era muito fácil, porque o processo... Ficou bem mais simples, né? Com a tecnologia, simplificou bastante, facilitou, na verdade, também esse processo, né? A indústria mudou, antes você tinha que fazer uma edição mínima, né? Com tiragem mínima, aí você tinha que comprar 500 cópias, né? E se você não conseguisse vender aquilo, né? Você tinha que, né, arcar com aquele valor de qualquer maneira. E aí eu vi que o processo era muito simples, né? E aí eu comecei a escrever. Aí nessa época, né? De agosto, julho, agosto, né? De 23. E aí quando foi em dezembro,
eu acabei, né? Eu comecei com 12 capítulos, acabou com 22, que eu colocando, Ingrid, a visão minha do usuário, tá? Porque o que acontece? Você lê a norma, beleza, você entende tudo que tá ali, né? Você lê, agora tá em português, ninguém é burro, né? Vai entender a frase, você entende a frase. Só que aí, como é que eu começo? Como é que eu começo? Sim, tá, entendi tudo. E aí, o que eu faço, né? A norma não te diz, não te dá esse um passo a passo, então, né? Exatamente. Então, aí eu coloquei no livro, Ingrid, essa visão, tá? Eu falei, por onde é que eu começo? Pô, tem que fazer as análises, tem que quantificar risco, tem que determinar, né, fazer os cálculos de confiabilidade, tudo. Então lá tá com essa visão do passo a passo. Você lendo o livro, você vai ter essa visão, né, mais simples de como as coisas têm que acontecer. E se você quiser se aprofundar, também tem essa informação lá. Eu coloquei esses cálculos, né? Eu fiz as equações na IAC 6508, parte 6, você tem as equações simplificadas. São equações válidas, que estão na norma, né? Só que para você utilizá-las, você tem que assumir uma série de questões. Então eu falo lá, ó, essas equações são simplificadas, aí coloquei mais variáveis nas equações, né? Para você não ter que assumir tanta coisa e você fazer o cálculo dessas outras coisas, tá? Então tem equações ali dentro do meu livro, né, que elaborei lá, né, baseado em literaturas também, né, em outros livros, e a pessoa pode entender o que é aquela equação. Falou, esse fator aqui é devido à falha perigosa oculta, multiplicado pelo percentual de cobertura desse teste de prova que eu faço aqui, tá? Então eu explico o que é a equação ali também, né? Então a pessoa pode se aprofundar, tem questões que eu vivi, experiências pessoais que eu coloquei ali, né, falou, isso aqui você tem que olhar, isso aqui você tem que ter um cuidado, isso aqui você tem que calcular, entendeu? Tá bem assim, tá bem rico. E aí a norma saiu em 24, em março. Em maio eu fui fazer uma apresentação na Bahia aqui, no Congresso da Bahia, de óleo e gás. Aí no dia da minha apresentação, a editora me retornou dizendo que o livro já estava no mercado, né? Que eles colocam no mercado, né? Uhum. Fazem o lançamento. O lançamento de marketplace. E aí quando eu fui fazer a apresentação lá, né, na Bahia Óleo e Gás, aí eu mostrei, falei, ó, inclusive eu lancei um livro. Aí eu tinha uma série de amigos meus, colega lá vendo a apresentação, falou, você não falou nada que lançou o livro? Eu falei, não, lançando hoje, pô. No caso foi hoje, assim, acabei de saber, né? Acabei de saber aqui. Aí deu sorte de botar esse slide lá na apresentação. E aí, Ingrid, foi muito bom, tá? Porque eu tive um retorno, um feedback das pessoas que tiveram acesso. Aí eu juntei com a Isa, da Bahia aqui, né? Conversei com o pessoal da Isa, pessoal, tô lançando um livro, queria fazer um evento de segurança funcional, né? Então a gente fez esse evento na Bahia no ano passado, em julho, né? E sobre segurança funcional, aí algumas empresas foram falar lá sobre os seus equipamentos voltados para CIS, né? E aí no final eu fiz uma palestra com o lançamento do meu livro, né? Então, e foi muito bom, tá? Eu tive um retorno das pessoas, que isso é o que foi legal, tá? As pessoas, poxa, meu filho, ele trabalha na área de CEPRO da Petrobras, né? Ele passou na primeira turma de CEPRO da Petrobras, né? Ele é engenheiro lá de CEPRO, e aí ele fez a divulgação. CEPRO é lá, segurança de processo, é isso? Segurança de processo. Fez a divulgação no grupo de trabalho dele. Aí ele me falou, pô, meu pai, teve uma amiga aqui que falou que se ela tivesse lido seu livro antes, tinha resolvido muito dos problemas dela, entendeu? Porque, assim, deu uma orientação, né, que não é a da norma, né, seca, né? A gente procurou falar um pouquinho mais e, né, a norma com com o passo a passo do prático, né? Realmente para você conseguir aplicar tudo que você precisa, né? Do usuário, porque eu aprendi muita coisa ao longo do tempo, tá, Ingrid? Tem livros de referência muito bons, que é do Bill Gobo, Paul Grun, né? Que são pessoas de referência dessa área, tá? Então eles têm livros lá de mais de 20 anos que eu li, reli, tudo, mas você ainda fica, pô, mas isso aqui, entendeu? Porque não era que eles fossem que nem a norma, mas eles não davam, assim, vamos dizer, a experiência ainda, né? Eles falavam lá e você lia o livro, entende tudo que tá lá, mas você tinha que viver aquilo, né? Então o que eu consegui passar no meu livro, que as pessoas me deram retorno, foi isso, aqui é uma vivência. Realmente. E aí
elas conseguiram ter uma interpretação melhor, né? Ter uma interpretação melhor. Fora que está em português, né? Que talvez Isso ajuda bastante também. seja um dos poucos livros em português aí do assunto, tá? A maioria dos livros são em inglês. E aí foi um retorno muito bom. A gente continuou nesse trabalho lá com o comitê, né? Da NBR, da BNT. Quando eu estava fazendo uma apresentação, o pessoal perguntou: e a parte 2? Eu falei: não, tudo bem, vamos fazer a parte 2. E fizemos a parte 2, foi trabalhando rápido também. A parte 2 é bem maior do que a parte 1. Aí já vieram mais pessoas, né? O grupo já ficou aqui um pouquinho melhor, né? Fez uma separação e divisão mais ampla, né? E lançamos a parte 2 em janeiro de 2025, né? Agora, então já tem a parte 1, a parte 2 e a terceira parte já foi enviada lá, né, para o comitê e tá para sair para consulta nacional, tá? Então hoje que a gente está fazendo a gravação aqui, deve estar saindo agora esse mês ainda, tá? Em agosto, para consulta nacional, e a expectativa é que talvez até outubro, novembro, a gente já tenha a terceira parte, né? Da ISM 1511. A gente fica com ela toda completa, com a série completa, tá? Tudo em português. E aí, em paralelo, Ingrid, o que a gente fez lá também com esse ano? A gente nomeou pessoas para fazer parte da subcomissão da 1511. Então temos representantes nossos aqui, né? Eu sou um deles, do Brasil, participando do grupo de trabalho da elaboração da terceira edição da 1511. E as discussões são muito ricas, tá? Porque quando você participa dessas elaborações, você entende de onde vêm as coisas, tá? Você entende, olha, por que isso é assim, né? Então você vê os debates, acompanha os debates e antes até poderia acompanhar, mas não nesse nível, tá? Hoje a gente pode fazer comentários, interferir e votar, né? Então hoje nós somos membros votantes da ISM 1511, né? Via o comitê. Certo. Comitê. Então isso eu acho que é importante pra gente também aqui, né? Pro corpo, o pessoal, o Brasil é membro votante da norma, né? Sim. Da 1508 e da 1511. E assim, tá sendo muito bom, tá? Esse retorno, tá? A gente começou a ter... eu percebi isso, tá? Né? Nas pessoas, nos grupos que eu tenho contato, o nível de conhecimento aumentou do assunto, né? As pessoas falam de assuntos mais densos, né? Porque o acesso, né? Assim, quando está na nossa língua, você efetivamente cria o acesso, porque a língua é uma barreira de acesso. Tem uma série de coisas, tem uma coisa da gente achar que a gente sabe inglês, uma coisa é a gente entender o que a gente está lendo em inglês, porque esse assunto é um assunto complexo em português. Em inglês, ele fica só com um nível a mais de dificuldade para fazer a interpretação, né? E como você falou, a norma, ok, ela te explica uma série de coisas, mas você não tem ali um passo a passo. Então a língua acaba sendo mais uma barreira nessa interpretação, vamos dizer, né, desse texto aí. Com certeza, não? E é isso, a ideia é que a gente ia fazer a parte 1 e eu falei, a parte 1 tá legal. E aí o pessoal falou, Eric, tu tá com a cabeça da petroquímica, o parque industrial é muito maior, entendeu? Então é isso que eu vi, entendeu, Ingrid? As pessoas me acionam, tá? Tem meus contatos, e pessoas me acionam por e-mail e tal, e eu vi que é dos mais diversas áreas, tá? De vários tipos de indústrias, né? Então, não necessariamente só química e petroquímica, né? Exatamente, você está levando esses conceitos para o Parque Nacional, entendeu? Industrial Nacional, entendeu? E isso aí é ótimo, porque você está aumentando a segurança de pessoas, né? No final é isso, né? Sem dúvida, no final das contas é isso que a gente busca. Exatamente, né? Eu tenho uma pergunta, né? Nesse evento que eu fui há um tempo atrás, ficou não vou dizer uma discussão, mas teve aquele momento que ficou aquele silêncio constrangedor, né? Tinha uma pessoa de um fabricante explicando como que eles usam o sinal do gerenciamento de ativos para, né, como um input de entrada para as malhas de segurança. Tinha gente na plateia que ficou horrorizado, né? Tinha gente que achou que era ok, porque já estava acostumado com isso, né? Obviamente a gente está falando de um evento que aconteceu há muitos anos atrás, mas a própria evolução, né, dos sistemas de gerenciamento de ativos, na época a gente via pouca interação
com os sistemas de segurança. E eu queria te perguntar como que está isso hoje, né? Falando até justamente por causa dessa terceira, né, da terceira parte dessa terceira edição da norma, né, que está prevista. O que a gente tem hoje? O que a gente pode esperar para o futuro? Faz sentido essa minha pergunta? Não? Se não fizer, também desculpa. Perfeito, não. É isso aí. Tem que evoluir, né? Então, assim, existem grupos específicos trabalhando para uniformizar o linguajar, tá? O linguajar da 61511 com essas normas que tratam também de gerenciamento de ativo e de protocolos, para ter um linguajar único, certo? Ó, isso aqui que você falar que é safety, isso aqui está entendendo a mesma coisa que é safety. Então, esse vocabulário... Unificar ali, né, o glossário. Ele está sendo trabalhado e ele está sendo unificado, certo? Para que isso seja a primeira etapa. A primeira etapa é essa, né? Olha, vocês precisam se entender. Quando vocês se entenderem, você vai começar a ter uma evolução mais rápida dessa integração, né? Com essa parte de safety, né? De segurança funcional com os sistemas, vamos dizer assim, sistemas que não são específicos para safety, para segurança, tá? Por exemplo, gerenciamento de ativos, outras... Até IA, né? Até IA. Sim. E tudo, quem sabe que isso evolua tão rápido que até IA já costuma ser aplicada aí, tá? A questão toda que a gente resiste, né? E eu vou dizer que eu estou do lado de cá de safety, né? É garantir a segurança da informação que está sendo passada, tá? Por isso que até hoje é tudo em 4-20, né? É tudo em 4-20, tem iniciativas aí do Fieldbus e agora iniciativas mais recentes com um protocolo novo, né, que está vindo aí muito forte no lugar do Fieldbus, que é o Advanced Physical Layer, né? Então, o APL, ele está aí com grandes perspectivas, tá, de ser a parte de SI, de segurança funcional, ser integrada ao APL, tá? Porque o APL está se mostrando, né, com um desempenho muito bom, muito mais robusto que o Fieldbus, né? Certo. Então, ele tem grandes chances aí de evoluir para isso. E o APL vai ser um salto, né? Porque em termos de capacidade de comunicação e de informação. E aí, o que acontece? Hoje, essa questão, ela está muito focada na capacidade de diagnóstico, né? Então, o diagnóstico, ele faz parte, sim, da segurança funcional, né? Ele não... algumas vezes ele está no 4-20, né? Nos modos de falha lá, de burnout e tal. Mas existe também funções de diagnóstico, e isso também é outro assunto que está sendo bastante debatido, que eu tenho que comprovar a confiabilidade dessa capacidade de diagnóstico. Então, assim, o diagnóstico, ele entra na conta, tá? Se eu disser que eu estou fazendo diagnóstico online, né, ali vivo, ele melhora a minha confiabilidade. Só que eu tenho que comprovar que ele é confiável também. Que ele o diagnóstico não vai falhar, ou quanto que ele vai falhar, quanto que ele vai falhar, né? Claro, para poder entrar na conta. Entrar na conta, porque qual é a questão? Olha, tô dizendo que estou me beneficiando aqui porque eu estou fazendo um diagnóstico, eu tenho uma confiabilidade muito boa. Pô, mas meu diagnóstico não está funcionando. Opa, a confiabilidade não é tão boa, eu preciso fazer mais teste de prova, eu preciso fazer mais manutenção viva lá, que não está no diagnóstico, entendeu? Então isso tudo está sendo debatido. Isso tudo está sendo debatido e se encontrando maneiras, dada a evolução, né, que está ocorrendo, né, nessa parte toda de sensoriamento e de capacidade de você fazer a verificação da informação, né? O sistema de gerenciamento de ativos hoje já são normais, né? Padrão aí de indústria, tudo no controle, hoje isso é normal, tá? Máquinas e tudo. Então, nada mais é óbvio, né? Que, poxa, natural dessa evolução, disso fazer parte, né? Que esses ativos que fazem parte de funções instrumentais de segurança também, né, participem desse avanço, dessas melhorias, tá? Então, hoje, as grandes empresas, a maior parte da empresa já está fazendo uso, né, de IA, de aprendizado de máquina aí, tá, para fazer diversas análises, tá? Então, poxa, por que eu não posso analisar a minha probabilidade de falha, né, de demanda de um determinado componente, né, baseado ali em desempenho, né? Certo que ele está em stand-by, né, ali o elemento final, mas um variável lá de entrada eu posso fazer, né, um monitoramento de desempenho dela e utilizar essa informação, né, com uma análise aí, né, de IA e de machine learning em cima disso, né? Eu acho que vamos evoluir para isso, tá? Vamos evoluir para isso e, novamente, evoluir com confiabilidade, né? Evoluir com confiabilidade, né? Eu acho que esse é o caminho, né? O futuro, né? A gente não tem ainda IA
nós, do ponto... O SIS não está usando ainda nada? Não, porque hoje o sinal, Ingrid, ele é no 420, tá? O sinal, ele é on-off lá no 24, né? Alimentando lá, contato e tal. Ou é 420. Mas, como eu tô te dizendo, nesse 420 vem muita informação, né? Sim, mesmo no 420. Você tá vindo muita informação lá que é utilizada dada o avanço dessa eletrônica, né? E mesmo não sendo no 420, existem métodos hoje de diagnóstico fora do 420, né? Que você pode utilizar, inclusive em elementos finais, né? Tem muita coisa fora. Agora, pura naquela atuação do safety raiz mesmo, né? Na atuação de segurança, não, né? Não. Que eu conheça, não, né? Você não está treinando nenhuma para te ajudar a fazer essas contas aí? Cara, deixa eu te dizer, na pandemia eu fiz uma pós de ciência de dados, tá? Eu fiz uma pós de ciência de dados, muito legal a pós, tá? Aprendi muita coisa lá de machine learning e tal. Eu sei o caminho das pedras, tá? Entendo os conceitos, sei até executar, né? Mas os riscos são muito elevados, entendeu, Ingrid? A gente precisa ter uma confiabilidade realmente muito alta. Qualquer coisa que a gente coloque o dedo, e assim, a minha escola é muito conservadora, né? Eu vim numa multinacional americana, né? Muito conservadora, entendeu? Pra gente fazer algumas mudanças, assim, tem que ser testado, e algumas partes da norma e alguns livros falam isso, né? Olha, teste aqui numa coisa que não é tão crítica, faça exaustivos testes, passe alguns anos aí testando, entendeu? Depois que se comprovar realmente, né? E não é só colocar lá e deixar lá, é você fazer medições de índice de desempenho, né? Tem toda acompanhar essa tecnologia. Isso, sem dúvida. Para você poder começar a usar em aplicações com uma criticidade maior, né? Com uma criticidade maior, entendeu? Assim, isso é uma questão, tá? Mas o que eu falo também sempre é que a gente não consegue mudar as leis da física ainda, né? Então, falhas ocorrendo por questões de física, né? Físico-químicas ali do processo, é que é outra vertente aí também que as empresas evoluíram, né? Uhum. Questões de materiais, né? Questões de capacidade de fazer o sensoriamento, né? Há algum tempo você não tinha medição com medidores máxicos, né? A 2 fios, né? Tudo era 4 fios. Hoje você tem medidores máxicos até 4 polegadas aí a 2 fios, né? Porque conseguiu fazer lá uma capacidade de sensoriamento, né? Com potências baixas, né? Então, eu acho que a evolução é essa aí. Eu faço parte de um grupo também de consultores que a ISDA utiliza, de usuários. Foi levantada uma questão há alguns anos que a capacidade de processamento dos chips estava aumentando muito e fazendo eles ficarem com um nível de densidade muito alto dos chips, né? E isso estava alterando taxa de falha. Né? Por causa dessa densidade muito alta nesses chips eletrônicos que a maioria dos sensores tem aí de montão, né? Então é isso, a gente ir acompanhando, evoluindo aí de uma maneira sempre segura, né? Segura e de parceiros, né? De usuários com as empresas que fazem os equipamentos, tá? Os fabricantes, trabalhando né? juntos, né? Para evoluir juntos, né? Evoluir juntos aí. Todo mundo ganha, né? Certo. Então é isso aí, estamos aí na batalha, né? Outra questão que aconteceu esse ano também que eu gostei muito, tá? Desse acontecimento. Eu fui convidado pela ISA, né? Eles queriam trazer para o Brasil os cursos dele em português. Porque hoje, se você pode fazer esses cursos de segurança funcional... Eu ia te perguntar mesmo sobre isso. Em inglês, quando a gente está falando aí de capacitação de pessoas, quando eu lancei o livro, eu falei com o pessoal aqui da ISA Bahia para a gente fazer o curso, né? Porque eu tenho um curso na empresa, né? Que eu ministro aí há 15 anos, esse curso, né? Eu tenho quase 40 turmas aí formadas. Aí falei, vamos fazer um curso e tal, né? E aí, nesse meio tempo, a Ana, que é a atual presidente, né? Da ISA do Brasil, aí ela me ligou, né, que ela, na verdade, ela foi falar com o João Bassa, né, que é outro membro lá do comitê lá da NBR, e aí o João falou, conversa com o Eric e tal. Aí a Ana me procurou e falou, Eric, ele tá querendo trazer o processo de
certificação de segurança funcional para cá, né, em português. Pô, você topa participar junto com a gente, aí me chamou para ser um dos instrutores, né, do curso de capacitação. Eu participei de um evento, o Eric e a Ana estavam justamente falando sobre isso. Vai ocorrer, não sei se já ocorreu o lançamento, né, de ter a turma realmente aqui no Brasil, falando em português e tudo mais, a certificação acontecendo localmente aqui. Muito bom, parabéns, português. Viu? É um trabalho sensacional. Em português, o que é legal é isso, que é em português, porque muita gente não faz esses processos de certificação, porque é tudo em inglês, né? Todo o curso é em inglês, as provas é em inglês. A língua vira uma barreira, mais uma barreira, né? E é fato, eu tenho essas pessoas aí que vão fazer, a primeira turma vai acontecer agora, em setembro, né? Eu que vou ministrar a primeira turma, né? Pedir essa honra de ministrar a primeira turma desses cursos em português aqui no Brasil. O segundo curso, né? Que são, na verdade, você tem o curso básico, né? Que você trata do ciclo de vida inteira, que são 36 horas, que é esse que eu vou ministrar. Vai ser 50, depois tem o 52, que você faça para verificar, para você fazer as análises de risco para determinação de SIL, que vai ser 52, e vai ser 54, são os cálculos de SIL instalado, que é a verificação de SIL. Então, você fazendo esses cursos, esses 3 cursos, para cada curso você ganha um voucher para fazer a prova, né? Então, cada curso te dá um nível, né? Olha, você tem aqui o laudo aqui que você conhece verificação de SIL, né? Você conhece a análise de SIL. Você passando nessas 3 provas, desses 3 cursos, você ganha um certificado de CIS, de ISA e a 61508 CIS Expert, né? Aí eu fiz esses cursos, tá? Que eles me passaram, que eu ia ministrar, né? Eu tinha que ver o curso. Aí eles me obrigaram a fazer a prova. Você tem que fazer as provas, tá bom? Tomara que eu passe, né? Aí eu passei, Mas imagina que você passei, não ia passar. Eu nem tô acreditando que você cogitou essa possibilidade. Não, que eu falei com os colegas aí que também ministram esse curso lá nos Estados Unidos, né? Aí falou, não, eu não fiz a prova não. Aí falou, pô, então tu não tem a certificação da ISA. Aí a Ana me conversou, não, Eric, faça a prova, porque você vai ter que falar para os alunos como é a prova, entendeu? Então eu fiz as provas, né? São 75 questões, Ana, cada um das provas, né? Foram 3 provas. 75 questões em 2 horas, tá? Que você precisa acertar 70%, né? 70% e 80%. E aí eu fiz, as provas têm um nível bem razoável, tá? Bem razoável. Foi legal passar por esse processo e agora dia 15 de setembro a gente começa a ministrar aí a primeira turma. Vai ser muito bom. Tem uma quantidade boa de inscritos aí. Parabéns. Obrigado. Muito legal. Isso é um trabalho incrível. Volto ao que a gente estava falando, né? Totalmente ligado a tirar uma barreira que hoje existe, que é justamente a questão da língua. Nossa, sensacional. Eric, foi muito, muito ótima essa nossa conversa. Eu aprendi um monte aqui. Não falei quase nada, Ingrid. Podia ficar aqui mais umas 4 horas. É verdade, a gente tinha falado 4 horas, né? Mas a gente sempre pode fazer um segundo episódio aí. Eu acho que vai ser até legal depois desse que você ministrar essa primeira turma, você pode voltar para vir contar pra gente como é que foi. Né? Convidado para falar sobre SIL e CIS, eu tô qualquer hora a gente fala aí. Muito legal, Ingrid. Eu também achei muito bom aqui o momento, tá? Muito bom. Quero te agradecer. Obrigado por você ter me chamado, tá? E a gente ter passado aí mais informações, tá? E sobre esse assunto aí que a gente julga como muito importante, tá? As pessoas. Muito bom. Muito joia, Eric. Eu que te agradeço. Se você quiser deixar uma mensagem. Legal. Não, a mensagem, Ingrid, é essa que a gente falou aí ao longo desse tempo, tá? No final, a preocupação são com as pessoas, né? As pessoas não podem sair para trabalhar, né? Nos seus locais, né, de trabalho, suas plantas, suas fábricas, e voltar para casa diferente do que forem, ou nem voltarem para casa, né? Isso é um absurdo. Sem segurança, tá? Né? Sem segurança. Não poder voltar. Então, não pode deixar que um filho fique sem pai, entendeu? Que um filho fique sem mãe, né? Por causa, isso eu penso muito nisso, tá? Porque assim, tudo que eu faço aí, eu trabalho nessa área, tá? De engenharia, né? Eu faço a engenharia dessas funções instrumentadas. No final é isso que eu penso, tá? Que eu falei, poxa, se eu conseguir salvar a vida de uma pessoa aqui, que seja, né? Por um
uma coisa que eu fiz correta, né? Que eu fiz funcionou bem, que funcionou né, como deveria funcionar, né? Eu tenho uma parte, né? Uma parte desse desempenho é meu, né? Uma parte que eu diria que é significativamente importante, tá? Que tenha atuado e salvado a vida aí de uma pessoa que seja, para mim isso aí já tá pago, vamos dizer assim, entendeu? O objetivo que a gente tem sempre é esse aí, tá? As pessoas voltem bem para as suas casas. Certo. É a segurança das pessoas. Também. Tá joia. Ok, Eric, muito obrigada, viu? Foi sensacional. Obrigada mesmo. Obrigado. Para saber mais e acompanhar as novidades, sigam minha página pessoal no LinkedIn, Ingrid Targas, e no Instagram, English Cab Co. Se você quiser saber mais sobre um assunto ou tiver sugestões ou dúvidas, envie um e-mail para ingrid.targas@englishcab.com.br. Você também pode acessar o nosso site, que é o www.englishcab.com.br, ou nos acompanhar pelo X ou LinkedIn. Obrigada e até breve.